Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta linda melodia, acima de tudo por esta revelação que Tu entregaste aos Teus servos, aos Teus discípulos, aqueles que Tu chamaste, para começar este movimento de anúncio, de pregação da mensagem da cruz. Essa mensagem que tem o poder para perdoar os nossos pecados. És Tu que nos perdoas, porque enviaste Jesus para morrer na cruz, para nos substituir, e nós louvamos-Te por essa expressão de amor. Muito obrigado, ó Deus, por nos permitir estar aqui neste lugar, cantar hinos como este, termos a comunhão que temos uns com os outros e a oportunidade de continuar a meditar na Tua palavra e nesta mensagem. Rogamos então a bênção para cada um de nós, para cada um que está aqui, a leitura da Tua palavra e a aplicação às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, vamos ler os primeiros 10 versículos deste capítulo. Gálatas 2, de 1 até 10. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Podem sentar. E esta parte que nós acabamos de ler, ela descreve um problema, e esta carta foi escrita por causa desse problema, mas é um problema que nos tem acompanhado, porque ainda temos essa natureza pecaminosa, e a palavra que descreve esse problema é legalismo. É um comportamento correto, procurar fazer aquilo que é certo, mas com uma crença errada. É uma definição de legalismo. Comportamento correto com uma crença errada. O que torna tudo errado. Depois nós, neste capítulo, vamos entrar numa parte que fala de algo que está muito associado com o legalismo, a hipocrisia, quando há uma crença correta com um comportamento errado. A pessoa até acredita, mas não age da forma que supostamente acredita. Mas o que nós queremos ter, e a partir do versículo 15, é uma fé saudável, uma fé genuína, uma fé verdadeira, que é a crença correta com o comportamento correto. Esse é o nosso objetivo ao aprendermos, ao prestarmos atenção à palavra de Deus. Uma das formas de resumir, uma frase que ajudaria a resumir estes versículos, é que só através da fé em Cristo é que nós somos aceites perante Deus e estamos vivos para Ele. Isto é liberdade.
A palavra liberdade, ela também descreve bem a ideia que Paulo quer transmitir, o que ele quer defender nesta carta. E é uma palavra que tem inspirado muita arte. E um jornalista, alguém que escreveu um livro cujo título ele escreveu em inglês, mas o título traduzido dá a ideia de nós nascemos para ser livres. E ele disse assim, nessa defesa deste conceito da liberdade: esta continuará a ser a terra dos livres apenas enquanto for a casa dos corajosos. Para haver liberdade, segundo esse autor, ele não apenas foi um jornalista, mas ele também escreveu livros, mas ele diz que para haver liberdade é preciso haver coragem. Esta será a terra dos livres enquanto for também a casa dos corajosos. Uma das expressões de arte que eu vi, que me impactou, teve um impacto quando eu vi pela primeira vez um filme cujo título é Coração Valente, Braveheart. Em português é O Desafio do Guerreiro. Um ator famoso, ele já fez vários filmes, mas este filme é de 1995. Ele dirigiu e atuou nesse filme, não a única vez, mas é um filme que retrata a figura histórica de William Wallace. Um guerreiro, um patriota escocês, um herói da Idade Média. E uma das palavras que se destaca nesse filme é liberdade. É gritada essa palavra de uma forma dramática no meio, quase no fim do filme. A palavra liberdade é feita em inglês. Algumas citações, algumas frases de grande impacto desse filme. Por exemplo, esta frase: no ano do Nosso Senhor, 1314, então conta a história dessa época, patriotas da Escócia, famintos e em número inferior, atacaram com força os seus inimigos nos campos de Bannockburn. Lutaram como poetas guerreiros, lutaram como escoceses e ganharam a sua liberdade. Quem conhece o filme e quem viu sabe que há muita guerra, muitos embates, mas muita coragem. E por isso ganharam a liberdade. É uma das frases fortes desse filme. Outra frase forte é esta: pode ser que nos tirem a vida, mas jamais nos tirarão a liberdade. E por fim, uma outra frase é que a vida sem liberdade não tem sentido. E esta é a ideia que eu creio está neste texto. Eu vi e lembrei desse filme por causa de meditar em Gálatas e nesta expressão de liberdade, porque para Paulo a liberdade e a liberdade espiritual valia muito mais do que ser popular, ser querido, ser apreciado pelos outros, e é assim que ele termina no capítulo 1. A liberdade espiritual tinha muito mais valor do que a popularidade ou mesmo a segurança, a integridade física. Ele estava disposto a lutar por essa liberdade e uma das primeiras lutas foi lá em Jerusalém, naquela ocasião relacionada com o Concílio de Jerusalém. Nós não sabemos muito bem se foi antes ou depois, mas já vamos falar um pouco sobre isso. Mas há ali uma luta por essa liberdade. Quando lemos Atos capítulo 15, nós percebemos que há um envolvimento, uma dedicação de Paulo, há um ato muito corajoso, a forma como ele se apresenta, e quase todo o capítulo trata desse assunto de defender a liberdade cristã, a liberdade espiritual. E Paulo foi uma das figuras desse concílio, a forma como ele defendeu o Evangelho e a liberdade dos cristãos. Mas uma outra luta, nós vamos ver mais à frente, se Deus nos permitir, a partir do versículo 11, na conversa com Pedro. Ele teve que lutar pela liberdade, ele teve que ser corajoso, afinal de contas Pedro era um dos líderes da igreja. E ele teve que ser corajoso e foi. E se Paulo não estivesse disposto a ser corajoso e a travar essas guerras espirituais, a igreja no primeiro século poderia ter se tornado apenas como que uma seita judaica
que pregavam uma mistura de lei e de graça. Mas Paulo foi corajoso e por causa da sua coragem o Evangelho foi mantido livre do legalismo e foi levado aos gentios, levando consigo também grandes bênçãos. Por onde ele foi espalhado o Evangelho, levou bênção a essas pessoas. Uma outra frase daquele filme é esta: todos os homens morrem, mas nem todos realmente vivem. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem de verdade, vivem realmente. E nós já vamos ver porque é que isso faz sentido aqui neste contexto. Algumas pessoas não vivem realmente porque elas não creem realmente e não vão viver eternamente. Versículo 2. Ao falar de liberdade, Paulo diz: eu expus o Evangelho que prego entre os gentios. Versículo 5, ele diz: para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. No versículo 7, viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado. E no versículo 9, ele diz: conheceram a graça que me foi dada. A forma dele se mostrar corajoso foi falando do Evangelho e da graça que lhe foi dada, do poder que lhe foi outorgado. Aquilo que foi feito por ele e para ele, ele diz, e é essa mensagem que dá força, que dá poder, dá autoridade, e essa é a verdade que vos foi também anunciada e que permanece em vós. Paulo recebeu a graça de crer corretamente na verdade do Evangelho. Ele reconhece isso e os outros também reconheceram isso na vida dele. Ele recebeu o favor, a graça de crer corretamente na verdade do Evangelho. Então, há alguma dúvida sobre o momento, quando é que esse encontro, esse concílio teve lugar, essa conversa? Há uma discussão ou uma teoria de que este encontro que Paulo está a contar aqui, que teve com os líderes, coincidiu com o concílio, foi o mesmo momento, mas há quem pense que há uma reunião prévia e privada. Na versão que eu li, na revista atualizada, dá a ideia que ele fez deu uma certa preferência aos líderes. No versículo 2 diz, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Mas quase todas as traduções em outras línguas e mesmo em português diz que ele fez isso em privado. Diz, por exemplo, na nova versão transformadora, eu reuni-me em particular, isto é, em privado com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que eu tenho anunciado aos gentios, porque eu queria certificar-me de que nós estávamos de acordo. Eu temia que os meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. É verdade que há muitas semelhanças entre este capítulo e o problema que Paulo está a descrever aqui com aquilo que é descrito em Atos capítulo 15, mas também há diferenças significativas. E também é possível argumentar que caso o concílio já tivesse acontecido e se fosse o mesmo momento, Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele tivesse citado a decisão que a igreja fez lá em Jerusalém. E ele não faz isso em nenhum momento. Ele não lembra o concílio, a decisão que foi feita pela igreja em Jerusalém ao lidar com este problema aqui com os Gálatas. E lá no concílio houve uma denúncia clara dos judaizantes. Eles foram condenados e o que eles estavam a fazer, a tentativa deles imporem a prática, a obediência da lei, foi denunciada como uma prática que não estava de acordo com a verdade do Evangelho. E por isso a decisão foi não impor a nenhum novo convertido, a nenhum gentio, a prática da lei de Moisés. Então houve uma discussão entre Paulo e alguns falsos irmãos, isso está no versículo 4, sobre se Tito, que era um crente gentio, um estrangeiro, se precisava ou não de ser circuncidado. Tito, ele era um crente que trabalhou com Paulo, ele aparentemente foi ganho para Cristo através do ministério do apóstolo Paulo.
Porque em Tito, capítulo 1, no versículo 4, Paulo chama, ao dirigir-se a Tito, ele diz assim: verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum. A Tito, meu verdadeiro filho na fé. Tito foi levado por Paulo ao concílio de Jerusalém, como que para ser uma amostra das igrejas dos gentios, do resultado do ministério dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo, e não só Paulo, Barnabé e outros foram e pregaram, uma prova daquilo que Deus estava a fazer fora de Jerusalém, fora de Israel. O evangelho, o verdadeiro evangelho estava a ser pregado e havia crentes, verdadeiros crentes. Tito foi um verdadeiro crente. Os judaizantes estavam a dizer que para se ser salvo era preciso seguir a lei judaica, sobretudo a exigência da circuncisão. Portanto, se Tito fosse obrigado a circuncidar, a fazer esse procedimento, esse rito, a seguir a lei judaica, isso teria sido uma vitória para essas pessoas, para os judaizantes, mas também teria sido um grande golpe para o Evangelho da Graça, uma vez que se estaria a acrescentar requisitos humanos como necessários para a salvação. Felizmente, Tito não foi obrigado a circuncidar-se. Os líderes da igreja em Jerusalém, Pedro, Tiago, João, confirmaram Paulo não só como apóstolo, mas também alguém que estava a pregar o Evangelho da Graça. Eles confirmaram que aquele era o verdadeiro Evangelho que tinham recebido do Senhor. Houve uma concordância, houve uma aprovação, embora não fosse isso que Paulo estava à procura, da aprovação dessas pessoas, mas ele queria ter a certeza de que estavam na mesma página, estavam a ser ambos, todos estavam a ser fiéis a Jesus, ao Senhor da igreja. Esta visita que Paulo fez foi bem sucedida porque ocorreu, como nós lemos no versículo 2, em obediência a uma revelação. E Paulo foi bem sucedido. Ele recebeu a aprovação mais importante, a aprovação de Deus. E por isso ele teve a ousadia, a coragem para lutar tanto em Jerusalém como pessoalmente com Pedro, naquela conversa privada. Ele recebeu uma revelação. E esta revelação de Deus foi a voz do Espírito Santo, falou com ele e Paulo teve encontro com Jesus, ele ouviu Jesus falar com ele. E a igreja lá de Antioquia, onde Paulo estava a servir, em Atos capítulo 13, também ouviu. Deus disse, por meio do seu Espírito, nós lemos no capítulo 13, no versículo 2, que disse o Espírito Santo à igreja: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito falou, ouviram, foi claro para os crentes, e aqui também Paulo recebeu claramente a voz de Deus, o que autentica o ministério de Paulo. Foi do Senhor que ele recebeu a revelação. E a nós, quando nós ouvimos, quando entendemos, quando nós cremos no que foi revelado a Paulo e aos outros apóstolos, isso santifica e edifica a nossa vida. Então, quando nós obedecemos à revelação de Deus, nós somos santificados, nós somos edificados. Quando obedecemos à revelação bíblica, somos bem-sucedidos. É isso que a palavra de Deus diz e isso é cantado no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor, tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O que ouve a palavra, o que ouve a revelação, o que recebe, o que entende, o que crê, o que faz de acordo com a revelação de Deus, esse é bem-sucedido naquilo que realizar, em tudo quanto faz. Alguém que faz de acordo com a revelação que recebe. E Paulo foi bem-sucedido nessa visita a Jerusalém para lidar com o problema do legalismo. Lembrar que legalismo é esse comportamento correto com uma crença errada, o que torna tudo errado. E pode ser entendido como essa tentativa de nós, humanos, trabalharmos por nossa conta é risco, de acordo com as nossas próprias regras e as nossas forças, para ganharmos o favor de Deus. Isso é legalismo.
Os judaizantes, eles defendiam coisas boas e é por isso que se pode rotular essas ações como comportamento correto, com uma crença errada, porque o que eles estavam a defender eram coisas boas. Era a vontade de Deus revelada através de Moisés. A circuncisão era algo importante na vida do povo judeu. Para além de uma série de outras leis estabelecidas para o povo de Israel, essa também era uma lei importante, teve o seu lugar, a sua relevância. E nenhuma das leis do Antigo Testamento que Deus deu ao seu povo é má por si só. Mas a observância das leis torna-se legalismo quando é acompanhada da crença de que ao praticar a lei, ao observar esses ritos, se pode ganhar mérito diante de Deus, perante Ele. Então, hoje em dia, o nosso problema pode não ser a circuncisão ou a lei judaica, mas há uma série de coisas que nós podemos fazer que se enquadram nessa categoria de comportamento correto com crença errada. Há algumas coisas que nós, como crentes, hoje em dia podemos estar a praticar com essa crença errada. Até que são coisas certas, coisas boas, como por exemplo, a hora silenciosa, ou fazer o devocional todos os dias, estudar a Bíblia, evitar certos pecados, estar no culto com os irmãos, ajudar outras pessoas, fazer o bem. E sobre esse assunto, o versículo 10, ele centra-se e será objeto da nossa atenção num outro dia. Mas essas coisas muitas vezes podem estar a ser feitas por nós, com essa crença de que estamos a obter a graça, o favor de Deus, o mérito, estamos a chamar a atenção de Deus para nos abençoar. Isso é legalismo. Fazer o correto, fazer o certo com uma crença errada. E a crença é essa: eu estou a obter o favor, a graça de Deus. Eu estou a fazer isto para, de certa forma, ter mérito diante de Deus. Todas estas coisas sendo boas, elas perdem o seu valor quando as praticamos, quando as fazemos, a pensar que estamos então a conquistar o favor de Deus, e aí nós estamos-nos a tornar legalistas. Todos nós temos essas tendências, todos nós somos, de certa forma, legalistas em recuperação, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa que pensa que pode conquistar o acesso ao trono da graça de Deus, pelo seu esforço, pela sua dedicação. É por isso que nós precisamos de cartas como esta. E é uma bênção nós podermos conversar com base na verdade do Evangelho. E termos reuniões em que nós lembramos o que é o verdadeiro Evangelho, por que é que temos acesso ao trono da graça e à ação do Deus Todo-Poderoso. Eu queria destacar uma frase que aparece aí no versículo 6, uma expressão: quanto àqueles que pareciam ser de maior influência. Paulo diz, não me pareceram ser alguma coisa especial e nada me acrescentaram. Isso mostra que aqueles homens, os judaizantes, eles esperavam conseguir que os líderes da igreja de Jerusalém discordassem do apóstolo Paulo, e Paulo, por sua vez, ele deixou claro que ele não se impressionava nem com o apreço das pessoas por ter a admiração, agradar os outros, não era a prioridade dele. Ele não ficava impressionado com a posição das pessoas, com a posição dos líderes da igreja. É verdade que ele os respeitava. Isso fica bem evidente na forma como ele falou com eles e falou sobre eles, e por isso quis consultá-los, porque ele respeitava a posição que Deus lhes deu, mas não os temia nem procurava comprar a sua influência. Ele não estava disposto a negociar a verdade do Evangelho por causa dessas pessoas. E isso fica claro nesta carta e mais à frente, a partir do versículo 11. O que ele queria mesmo era que eles reconhecessem a graça de Deus em ação na sua vida, no seu ministério, e foi isso que aconteceu. Ele sabia que tinha sido agraciado. Paulo sabia que Deus lhe tinha revelado o Evangelho.
Ele sabia que aquela mensagem vinha de Deus. E ele queria que os outros, que os líderes, que os apóstolos, que a igreja visse isso, reconhecesse a graça de Deus na vida dele, e eles fizeram isso. Mas este versículo 6 tem uma outra expressão que é bem significativa. Tem essa ideia de Deus não aceita a aparência do homem. E eu gostaria de explorar como que, um parênteses aqui neste versículo, e lembrar de algumas ideias bíblicas que trazem esta aplicação desta verdade bíblica. Em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7, nós lemos que o Senhor disse a Samuel, naquele momento da escolha do rei, quem iria substituir Saul, ele diz a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O próprio Senhor Jesus, em Lucas 16, versículo 15, falando para os judeus, os religiosos, aqueles que foram educados na lei de Moisés, ele disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens, para Deus é abominação. Deus não vê como vê o homem, não é pela aparência. Deus não fica encantado com a aparência. Aquilo que é elevado entre os homens, para Deus não tem valor. E Pedro diz, primeira carta de Pedro, uma carta também dirigida a crentes que estavam na região da Galácia. Na verdade, estavam dispersos por várias regiões, mas no início da carta que Pedro escreve, ele menciona a Galácia. E ele diz, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acessão de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esta expressão aqui, acessão de pessoas, está muito relacionada com essa forma da aparência. A forma como a pessoa se apresenta, como a pessoa fala, e fazer decisões com base na aparência, naquilo que parece. Mas se invocais como Pai, se sois realmente filhos de Deus, lembrem-se que Deus não faz acessão de pessoas. Ele não fica impressionado com a aparência. Por isso, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Enquanto estáis vivos, enquanto sabem que têm essa tendência para o legalismo, para o comportamento correto, como a crença correta, aprendam a crença correta. Deixem-se corrigir, deixem-se lembrar o que é o verdadeiro Evangelho. E lembrem-se, Deus não vê como vê o homem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz, chegando-vos para ele a pedra que viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Os homens podem rejeitar Jesus, mas para o Pai, para Deus, Jesus é a pedra eleita e preciosa. A humanidade rejeita. Humanamente e na carne nós também resistimos e tantas vezes rejeitamos a vontade de Deus. Nós não queremos nos submeter ao padrão de Deus. Nós rejeitamos Cristo, o seu senhorio, tantas vezes com os nossos impulsos pecaminosos, as nossas tendências. Mas Ele é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, porque Deus não vê como vê o homem. Deus não aceita a aparência do homem. Só através da fé em Cristo é que nós somos aceitos perante Deus. Estamos vivos para Ele. Deus vê o nosso coração, o nosso interior, em quem e no que está a nossa confiança. Ele procura fé. Ele procura aqueles que creem nele, que lhe querem agradar a Ele, pela forma como confiam nele. Mas o texto continua aí em 1 Pedro, versículo 5, nós lemos também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E isto é liberdade.
Liberdade é a capacidade de agradar a Deus por meio de Jesus Cristo. Esta é a vida cristã, é sermos edificados no fundamento dos apóstolos, que é Cristo, a mensagem de Jesus, e crescermos nesse processo de santificação, de conhecimento de Deus, para podermos ser agradáveis a Ele por intermédio de Cristo. Esta é a vida cristã. Como Paulo diz em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em vós. A vida cristã é Cristo a viver em nós, por meio de nós. E à frente do versículo 29 diz, para isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, sendo corajoso, fazendo viagens, tendo reuniões, tendo conversas confrontativas, defendendo o Evangelho, eu esforço-me o mais possível, diz Paulo, segundo a eficácia de Cristo, que opera eficientemente em mim. É Cristo em mim, é Cristo em nós. É Ele, o mérito é dele, é a ação dele, é o Espírito dele, é a sabedoria, é a força dele. Filipenses 2,13 nós lemos, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É isso que o Evangelho diz, é Cristo em nós. Mas ele diz mais à frente, no versículo 20, Gálatas 2, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a vida cristã. E é isto que nós precisamos lembrar, cantar, orar, agradecer, louvar a Deus por esta mensagem. É Cristo a viver em nós, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa glória. É Ele que nos garante o sucesso da nossa vida. Por isso, é verdade, todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem realmente. Nem todos têm crença correta. Alguns até fazem coisas corretas, ensinam coisas corretas, mas não têm crenças corretas, não têm fé, não têm confiança. E Deus vê o coração, Deus conhece cada um de nós. É um facto que a nossa confiança, a nossa crença vai se refletir nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Mas a vida sem liberdade, a vida sem Cristo não tem sentido. Por isso, João 8,36, o Senhor Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós sabemos que, ainda hoje, em auditórios como este, há necessidade que o Filho liberte gente de legalismo, que tem comportamentos certos, até vêm às reuniões da igreja, até leem a Bíblia, fazem devocional, fazem muita coisa boa, mas não creem corretamente, não têm uma fé alicerçada em Cristo, não creem como Deus quer que se creia. É preciso conhecer este Filho, é preciso conhecer Jesus, é preciso pedir, clamar, que Deus abra o entendimento, os olhos, o coração, para que o verdadeiro Evangelho seja revelado. Não nos enganemos. E esta é uma mensagem de chamado ao arrependimento, chamado à fé, à confiança em Jesus, em Cristo. Se Ele nos libertar, seremos verdadeiramente livres e ainda que nos prendam, ainda que nos matem, nós viveremos realmente e eternamente.